Oi digitais, eu sou Fernando Salles e está começando mais um Fica a Dica, hoje sobre o livro O Cortiço. O Cortiço é uma obra meio animal. Animal por quê? Porque as personagens são sempre comparadas com um bicho. É uma mulher que estrebuchava, feito uma galinha, é uma que rebolava, feito uma serpente, é um homem que morreu como um burro de carga. Há uma grande animalização das pessoas. Animalização que alguém com sensibilidade é sempre capaz de perceber observando a nossa sociedade. O livro O Cortiço é uma das obras que dá mais problema nas escolas. Por quê? Porque é um livro que fala muita besteira. Tem muita sacanagem naquele livro. E as mães, os pais se assustam muito. Mas há que se entender que é uma obra literária de grande peso na nossa cultura. E conhecer a obra O Cortiço é conhecer mais do Brasil. É conhecer a realidade das periferias brasileiras já no século XIX. A história de O Cortiço é fundamentada em torno da personagem João Romão. O João Romão é um símbolo do capitalismo. Ele começa como um trabalhador que tem que segurar ao máximo, economizar ao máximo o seu dinheiro e assim, por exemplo, ele dormia em cima de um balcão para não ter que pagar um quarto, ele comia fruta podre e quando o patrão dele acaba deixando a venda para ele, como um pagamento das dívidas, ele acaba então se tornando um grande empreendedor que não aproveita absolutamente nada o seu dinheiro. A gente pode perceber que isso acontece, não é, gente? Com muita gente que ganha muito dinheiro e não aproveita nada da vida. Tem um monte de grana e não aproveita nada. O João Romão, com algum esforço, constrói 3 barracos que vão se proliferando e se transformam em uma grande habitação, onde todo tipo de gente vai morar. Principalmente gente que não presta diante dos olhos da sociedade. Ao lado dele vai morar um português chamado Miranda e eles vão estabelecer 2 polos. 2 polos porque o João Romão é um cara que vai ter dinheiro, mas não vai desfrutar da vida. E o Miranda é um cara que vai ter dinheiro, mas que depende da mulher para ter esse dinheiro. E a mulher metia muito chifre nele. Tem uma coisa que você pode desistir, decorar o nome dos personagens, são dezenas deles. De lavadeiras então nem se fala, mas tem alguns que especialmente você nunca mais vai esquecer se ler esse livro. Por exemplo, a Pombinha, sugestivo o nome, né? O Jerônimo e a Rita Baiana. Esses 3 vão ficar para a sua vida toda. E eu vou explicar por quê. A Pombinha é uma moça que aos 17 anos de idade nunca menstruou. Você conhece alguém que aos 17 anos de idade nunca tenha menstruado? Você conhece algum livro que fale sobre uma moça ter menstruado ou não? Ela, ao longo da história, acaba perdendo a sua virgindade, ela que era muito inocente, com uma mulher. E esse tema de homossexualidade feminina aparecer no final do século XIX no Brasil foi uma coisa totalmente revolucionária. Então, O Cortiço é uma obra que enfrenta um desafio de um tabu da homossexualidade feminina. O Jerônimo é um trabalhador exemplar, único, trabalha muito e muito bem. Só que ele vai ter um defeito, um problema ao longo da história. Ele vai morar no cortiço. E o cortiço é cheio de moleza, de brasileirice, vamos dizer, de ginga. E aquele português super trabalhador, super sério, ao olhar para a mulata Rita Baiana, que segundo a descrição do livro é um fenômeno, se perde. Deixa de ser um trabalhador sério, forte, firme e passa a se abrasileirar. Passa a tomar café, passa a tomar pinga, passa a gostar de pagode, passa a gostar de dançar, relaxar. E no decorrer da história acaba matando um homem. Coisa de se espantar. E isso nos leva a um pensamento muito curioso mesmo. A história é uma história extremamente preconceituosa. Preconceituosa porque se a personagem é portuguesa, ela pode ter sucesso na vida. Mas se ela é brasileira, certamente não vai ter. Se ela é africana, certamente não vai ter. Por quê? Porque havia uma teoria que era o determinismo que dizia o meio em que você vive, a raça da qual você proveio e também a época em que você vive determinam o seu caráter.
Ou seja, não tem como escapar a esses fatores. O Jerônimo foi influenciado totalmente pelo meio. O Miranda e o João Romão, que eram portugueses também, conseguiram superar o meio e tinham uma raça boa que levou cada um deles ao sucesso. Eu gosto muito do Cortiço porque é um livro que não fica medindo palavras. É um livro que chega e fala da realidade, como ela é dura e crua, sabe? Por exemplo, tem um trecho no decorrer da história em que a Pombinha ela descobre o quanto o homem é um ser fraco, indefeso, bobo, um fantoche na mão das mulheres. Que as mulheres podem fazer o que quiserem com os homens, porque elas têm poder, porque elas são excepcionais. E por isso mesmo é que ela se torna lésbica e que ela se torna prostituta. É muito doido isso, porque ela sabe que ela pode arrancar o couro, a pele, a alma dos homens. Isso é uma parte extremamente assustadora da obra, mas que nos faz refletir bastante. Cortiço também fala um pouco sobre a questão da inveja. Da inveja por quê? Porque o João Romão inveja o luxo da vida do Miranda. E o Miranda inveja a liberdade do João Romão. Nisso, o Miranda tem uma filha chamada Zulmira. Uma filha que é detestada por ele e por sua mulher. Detestada por ele porque ele achava que a menina não era filha. E detestada por ela porque ela tinha certeza que a filha era do Miranda. Entendem isso? Então os dois detestavam a menina. Mas ela acabou tendo um papel muito importante na história. Por quê? Porque é ela que vai acabar se casando com o João Romão com o decorrer da história. É ela que vai unir os dois inimigos, porque eles eram inimigos, né, com o decorrer dessa história. Só que havia um empecilho interessantíssimo para isso acontecer. Uma mulher chamada Bertoleza. A Bertoleza era uma escrava fugida que o João Romão supostamente libertou. Só que era uma carta de libertação falsa. Com isso, quando o João Romão queria se casar já com a Zulmirinha, ele não podia. E o que ele arrumou? Qual foi o recurso que ele utilizou no fim das contas? Ele entregou a Bertoleza para a polícia, o que mostra o caráter de um homem que é um capitalista selvagem e não tem um mínimo de humanidade. Não tem um mínimo de humanidade por quê? Porque no começo da obra ele usava a Bertoleza para sair à noite com ele para roubar material de construção no bairro. Porque ele fazia a Bertoleza acordar muito cedo e dormir muito tarde para trabalhar como uma escrava, continuar como escrava dele. Porque ele tentou matá-la antes e por fim entregou ela para a polícia. Ou seja, ele sugou tudo que pôde dessa mulher. Ele comeu a carne, mas não quis roer o osso. E não deu para ela nenhum desfrute do esforço que era dos dois. Cortiço tem momentos muito divertidos, se você tiver esse tipo de humor. Por exemplo, tem uma hora em que dois personagens negociam uma fugida para o meio do mato por causa de um coelho. Um carinha lá, que é o Henriquinho, tem um coelho e a mulher, a Leocádia, quer esse coelho. Então o Henriquinho propõe uma troca. Vocês já podem supor essa troca, na verdade. E ela, num momento, como é que eu posso falar para vocês? Num momento fatal, ela pede para ele fazer um filho nela, porque o marido dela não era capaz de fazer. E isso também é uma coisa muito assustadora, até porque ela fala que as amas de leite estavam ganhando bem, então ela queria ter um filho para poder dar de mamar e vender a amamentação dela. É uma coisa de louco, você pensa, poxa, mas se o negócio chegou nesse nível é porque tá... Eu vou dar alguns breves spoilers para vocês aqui, tá? Eu não vou contar tudo. Cortiço pega fogo. Mas não acaba a história aí, tá bom? Então vai ter alguma coisa a mais. Tem uma personagem chamada Bruxa que é fenomenal, certo? Tem um personagem que é um lavadeiro chamado Albino, muito engraçado, vocês vão gostar. Tem também um velho chamado Botelho, que é um velho tarado na história, muito legal também para você conhecer, tá? Tem ainda toda a sensualidade da Rita Baiana ao longo da história, vale a pena saber também e conhecer. Cortiço é uma obra que faz parte de um cenário, de um estilo chamado naturalismo. O naturalismo é, vamos dizer assim, um teste científico dentro da literatura. Uma tentativa de provar que o homem é o pior que ele poderia ser.
é o mais baixo, é o mais instintivo, é o mais animal, é o mais sexual possível, é o mais interesseiro. O que há de pior no homem, né? O naturalismo expõe e diz, nós somos assim. Então é um estilo muito pessimista, tá bom? Muito nas vilezas, nas baixezas do ser humano. E é um estilo que adora falar de temas polêmicos. É um estilo, como eu falei para vocês, que aborda a homossexualidade feminina e também masculina em outros livros, que aborda temas como masturbação, que eu nunca vi livro nenhum falar, livro de literatura aparece também. Então, eles gostam de cutucar os temas que ninguém tem muita coragem de falar. E eu acho que isso é uma coisa muito forte, característica desse estilo. Olha, uma cena muito assustadora pra mim, talvez pra muita gente no cortiço, foi quando a pombinha se deitou debaixo de uma árvore e foi tirar uma soneca. Ela dormiu e sonhou assim, com um mar vermelho, com uma borboleta vermelha, com um universo vermelho. E aí quando ela acordou, botou a mão nos seus saiotes assim, ela tava toda vermelha também, porque tinha acabado de acontecer a primeira menstruação dela. Foi bem estranha essa cena, na verdade. Eu queria mandar um salve especial nesse Fica a Dica para todos aqueles que sofrem preconceitos sexuais. O livro O Cortiço é um livro pioneiro na nossa cultura, na nossa literatura, que aborda esse tema. E, por exemplo, eu tenho um ex-aluno, Gabriel Zafani, que sofreu agressões físicas nos últimos tempos. E eu queria mandar um salve e um abraço para ele também, porque ninguém merece ser discriminado por nenhum motivo, muito menos sexual. É isso aí. Gostou do vídeo? Então te peço, meu amigo, meu companheiro, que passe esse vídeo adiante, que compartilhe com seus amigos, que diga para as outras pessoas, curta, comente, diga o que você quer que a gente analise aqui nos comentários, tá bom? Inscreva-se na nossa página no Facebook, também vou deixar aqui na descrição. Leve a nossa ideia adiante, compartilhe o digitalismo, nós estamos lutando por um Brasil melhor, nós estamos acreditando na arte, na cultura. Forte abraço! Curte! Comente! Compartilhe nossos vídeos.